Olá, meus amigos, eu sou o BF, estamos aqui nos nossos estúdios para agora explicar o trabalho aí da força elástica, né? A gente, por exemplo, tem essa molinha aqui que vai representar muito bem a atuação da força elástica, né? Você, na figurinha de cima, você tem um sistema que está em equilíbrio, né? Essa mola não está esticada, essa mola não está comprimida. Então, obviamente que ela não faz força nenhuma nesse bloquinho, por isso que ele vai continuar ali paradão nessa posição 0. Agora, no segundo desenho, você vê que eu dou uma amassada nessa mola, tá? E aí, quando eu dou uma amassada nessa mola, se eu soltar esse bloquinho, ele vai começar a se movimentar para a direita, né? Por que ele vai começar a se movimentar? Porque agora vai aparecer em cima dele uma força, essa força é de natureza elástica, e essa força, que você já aprendeu em algum lugar, ela depende de 2 fatores. Que fatores são esses? Depende da dureza da mola, né? Que é o chamado K, constante elástica da mola. Quanto mais dura for a mola, maior é o valor do K. E depende do X. O que é o X? O X é a deformação da mola, é o quanto você deslocou a mola da posição de equilíbrio dela. Tá certo? Então, por exemplo, se você apertou aqui a mola 5 centímetros, o teu X também vai ser igual a 5 centímetros. E essa é a formulazinha da força. Que é Kx, depende desses 2 fatores. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um gráfico dessas 2 grandezas. Então você vê que eu coloquei aqui a força elástica, ó, Kx, tá? Força elástica. E aqui eu coloquei o x, né? Que é o próprio deslocamento que a partícula, no caso o bloquinho, vai fazer. E aí você já... E essa força, obviamente, ela não é constante, né? Porque esse x ele vai mudando o tempo inteiro. Então, a gente tem aqui aquele caso onde eu não posso usar a fórmula trabalho igual a força vezes distância. Porque esse cara aqui não é constante. Concorda comigo? Ela é variável. Então, como é que a gente faz quando uma força é variável? A gente usa aquela técnica do gráfico, né? Se a gente tirar a área da figurinha, eu vou obter o trabalho, certo? Então, se eu tirar a área dessa figura, eu vou obter o trabalho. Tudo bem? Então, vamos tirar a área? Então, a área aqui é de um triângulo, concorda comigo? Aqui eu tenho a base desse triângulo, aqui eu tenho a altura desse triângulo. E aí a gente sabe, tá careca de saber, que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Mas, povo de Deus, quem é essa base aqui? Essa base é x, né? A distância que ele vai ser deformado, x. A altura, né? Que essa distânciazinha aqui é a própria força, que é o Kx, divididos por 2. X vezes x dá x ao quadrado. Então, aqui a gente tem a formulazinha do trabalho da força elástica. Kx2 sobre 2, né? Se você é esperto, e você vai perceber que essa fórmula é muito parecida com a fórmula da energia cinética, né? mv2 sobre 2. Tem o mesmo formato, né? Só troca aí os bois, né? A massa vira constante elástica, a velocidade vira o x. Tá bom? E agora uma coisa interessante aqui, né? A gente sabe que o trabalho ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Tá legal? Então, por exemplo, nessa primeira situação aqui, onde você amassou a mola, você vê que a força elástica ela aparece na mesma direção e sentido do positivo, tá? Porque aqui vai ser positivo, tá? Então, aqui é um x positivo e para a esquerda é um x negativo. Tá? Então, nesse caso, como a força está aparecendo na mesma direção e sentido da onde vai ocorrer o deslocamento, tá? De onde você definiu o seu positivo, então o trabalho aqui ele é positivo. Tá? Mas aqui é o contrário, né? Quando você alonga a mola, né? O seu positivo é para a direita, né? O seu positivo é para a direita, só que essa força elástica está aparecendo no sentido contrário. Então, o trabalho aqui vai ser negativo.
Tá? Isso aí às vezes é importante em um exercício ou outro, porque às vezes ele vai pedir para você calcular o trabalho da força elástica e vai aparecer o resultado da múltipla escolha positivo ou negativo. Então a gente tem que saber, mas é só usar essa tática, tá? A gente define o positivo para a direita, então se eu amassar o corpo, essa força aparece para a direita também, o trabalho é positivo. E se eu esticar a mola, a força vai aparecer para a esquerda, que é o sentido contrário da onde eu defino como positivo. Show de bola? Então é isso daí, espero que você tenha gostado. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.